Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Queridas companheiras, Acompanhamos o anúncio aí, ó, ao vivo, direto do Espírito Santo, o início dos pagamentos do programa de transferência de renda para agricultores, familiares e pescadores afetados pelo rompimento da barragem do Fundão. Vamos ouvir. Queridos companheiros, meus companheiros e companheiras do Espírito Santo, meu caro prefeito Lucas, meu caro governador Casagrande, prefeitos aqui presentes, o presidente da Associação dos Prefeitos do Espírito Santo, nosso querido senador, nossos queridos deputados federais e estaduais. Hoje é um dia de celebração. Possivelmente tenha gente que não tenha gostado do acordo. E quando eu falo de acordo, eu sempre falo de que nem todo mundo é compreender o mundo que o outro compreende. A gente pode ver as coisas diferentes. Eu lembro que até hoje eu carrego na consciência algumas coisas que eu não compreendia quando era mais jovem. Quantas vezes eu cheguei em casa, a minha mãe colocava comida na mesa para gente, e eu, sem perguntar o que ela tinha em casa para colocar no fogão, que às vezes não tinha carne, era feijão, arroz e ovo, que às vezes não tinha arroz, era feijão e farinha, eu muitas vezes reclamava, sem perguntar para ela: a senhora tem dinheiro para fazer as coisas que eu quero? E assim é a nossa vida. A gente de vez em quando sempre quer mais. Sempre quer mais. O que a gente não pode esquecer é que vocês estavam sendo enganados há 8 anos antes de eu chegar na presidência da República. A verdade é que os companheiros que lutaram nesse país pela reparação do maior acidente climático desse país estavam esperando uma empresa que tinha um presidente que não queria conversar com ninguém, que criou uma fundação, que gastou 30 bilhões e vocês até hoje não sabem o que foi feito. Pois em apenas 2 anos, esses 2 companheiros que estão aqui, o Messias, meu advogado-geral da União e um pernambucano, e esse companheiro, ex-governador da Bahia e meu ministro da Casa Civil, conversando com muitas outras pessoas, conseguiram fazer com que a Vale sentasse na mesa e pagasse aquilo que ela tinha que pagar. Não tem conversa, porque a gente não aceitava a ideia
de que a Vale não fizesse a reparação. E a Vale tinha uma direção muito ruim. Muito ruim. Porque quando uma empresa vira essa tal de corporation, ela não tem dono. Cada um tem um pedacinho. Vocês aprenderam desde pequeno que quando tem muita gente na família para cuidar de um cachorro, ele morre de fome. Porque todo mundo deixa para o outro colocar comida e o cachorro fica sem comer. A Vale era assim. A Vale era essa tal de corporation, sabe, que tinha um monte de gente, um com 3%, outro com 4%, outro com 2%, outro com 1%, só na expectativa de receber dividendo. Só na expectativa de receber dividendo. A Vale, quando era uma empresa estatal, ela era a primeira mineradora do mundo. Depois que ela virou a tal da corporation, hoje ela é a 14ª mineradora do mundo. Apenas para dizer para vocês, agora a Vale tem uma direção, sabe, que está comprometida a conversar com o governo, a discutir com o governo e a tratar o povo com respeito. E por isso eu estou feliz de estar aqui. Estou feliz porque não foi fácil a quantidade de reuniões que esses meninos fizeram com uma empresa que se achava toda poderosa, que tinha um presidente que nunca procurou o governo para conversar, que nunca participou de uma reunião, que ganhava 55 milhões por ano. Então, companheiros, eu estou celebrando porque a minha mãe dizia: meu filho, teme, não desista de teimar. E quando a gente teima, a gente conquista. Nós estamos anunciando hoje o pagamento aqui, já fizemos em Mariana há um mês atrás. Eu era para ter vindo aqui o mês passado, não deu para vir, mas vim agora. E vou lamentando porque eu queria visitar os estragos todos que foram feitos e não vai dar. Mas dizer para vocês que o anúncio da entrega desse cartão simbólico para vocês hoje é o começo de uma reparação. Tem alguns companheiros que ainda acreditam num processo que está acontecendo em Londres. E quando nós fizemos o acordo, a gente não pediu para ninguém desistir do processo. Quem fez o acordo, sim. Mas quem não quisesse fazer acordo é livre para decidir esperar. E espere. Quem sabe Deus ajuda e se consiga fazer uma coisa muito melhor do que nós fizemos, e aí a gente vai atrás. Mas vamos deixar. Bem, mas o que é importante vocês saberem é que cada vez que eu visito o Estado, eu fico pensando como a vida dos estados e dos municípios são difíceis. Quantas vezes esse país tem presidente da República que não conversa com os governadores? Quantas vezes os governadores passam anos sem receber um presidente da República e não recebem uma obra? Se eu perguntasse aqui, se vocês lembram qual é a obra que o ex-presidente da República fez no Espírito Santo, eu duvido que mesmo o cara que votou nele saiba uma obra que ele fez. Porque o Brasil sempre foi assim. O Brasil, eu posso olhar, eu posso dizer para o governador Casagrande, pode dizer para o governador, na frente do governador, pode pesquisar a história desse Estado. Desde a proclamação da República em 1889, do primeiro presidente Marechal Deodoro da Fonseca. Se vocês vão encontrar um presidente da República que fez mais coisa nesse Estado do que eu, em parceria com ele, em parceria com o governador. Pode pesquisar nas universidades, nas histórias, na imprensa, pode pesquisar. Se encontrar, eu pedirei desculpa para vocês no próximo encontro que eu vier aqui. E é isso que eu faço. Eu nunca procurei saber de que partido é o governador. Eu nunca procurei saber de que partido é o prefeito.
A minha relação com o governador e com o prefeito é institucional. A minha relação com o povo, não. Ela é uma relação de fé, é uma relação de confiança. E eu trabalho em função da necessidade das pessoas. Hoje eu estou aqui anunciando a entrega de um cartão, mas hoje de manhã eu já gravei um vídeo anunciando aos aposentados que foram roubados pela quadrilha montada pelo governo passado. Hoje eu já anunciei aos aposentados que todos que tiveram descontos sem autorização e que foram roubados, a partir de hoje, eles podem começar a saber que dia 24 desse mês, eles vão receber tudo que foi roubado dele, integral e ainda com correção monetária. E a partir de hoje, eles têm que começar a entrar em contato com o INSS para começar a receber. Todo mundo tem e sabe como é que faz pelo celular. Mas esse mês também, dia 1º, a gente fez uma coisa importante. Desde o dia 1º de julho, quem consome até 80 kW de energia não vai pagar nada. E quem consome até 120 só vai pagar a diferença entre os 80 e os 120. E por que nós estamos fazendo isso? Porque no governo passado, eles criaram um mecanismo de cobrança de energia elétrica, que o povo pobre paga mais energia cara do que o rico. E nós achamos que nenhuma sociedade vai para frente se a gente não fizer o povo de baixo subir a escada e chegar no andar de cima. E nós queremos chegar no andar de cima. Nós queremos melhorar a vida do povo. E nós ainda vamos anunciar muita coisa nesse país. É importante vocês lembrarem que quando nós chegamos no dia 2023, esse país estava quebrado. Totalmente quebrado. Não sei se vocês lembram que nós tivemos que fazer uma PEC da transição antes de eu começar a governar. E por que fazer uma PEC da transição? Para poder ter dinheiro para a gente começar a governar e ainda pagar a dívida daquela coisa que governou o país. Aquela coisa covarde que preparou um golpe nesse país, não teve coragem de fazer, está sendo processado, vai ser julgado, e ele mandou o filho dele para os Estados Unidos pedir para o Trump fazer ameaça. Se não liberarem o Bolsonaro, eu vou taxar vocês. Eu quero aproveitar e dizer, eu sou um homem educado por uma mulher analfabeta. Sou um homem criado por uma mulher que criou 8 filhos sozinha. Porque meu pai largou a minha mãe grávida de mim, foi para São Paulo, e quando eu fui encontrar com meu pai, ele já tinha outra mulher e outra família. Você pensa que a minha mãe ficou chorando, ficou lamentando? Não. Pegou os 8 filhos, levou para um barraco e criou. E o caçulinha dela virou presidente da República desse país. E se tem uma coisa que a minha mãe ensinou, é que a gente não pode baixar a cabeça. Não baixa a cabeça. Eu respeito todo mundo. Eu respeito um patrão, respeito um empregado. Eu respeito um banqueiro, eu respeito um bancário. Eu respeito o comerciante e respeito o comerciário. Eu respeito o vereador e respeito o presidente da República.